Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Você é bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Que bom recebê-las aqui para mais uma semana, mais um devocional, Mulheres Obedientes. Nós estamos caminhando aí em 40 dias de cura e de libertação. E quanto o Senhor tem feito por nós, não é verdade? Você que está chegando agora, eu quero que você saiba da parte do Senhor que você é muito bem-vinda aqui. Muito bem-vinda aqui. Tem algo de Deus para você aqui nesse devocional. Eu me chamo Andréia Oliveira, estou à frente desse devocional Mulheres Obedientes há mais de 3 anos aqui, todas as manhãs, e o Senhor tem falado muito conosco nesse tempo. Então, se você deseja, assim como você vai ser abençoada aqui, você deseja que outras mulheres sejam também abençoadas, aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho. Você vai clicar e vai enviar para a pessoa que o Senhor já colocou aí no seu coração. Para a pessoa que Ele fez você lembrar. Para a mulher que Ele te trouxe aí no coração. E eu peço para alguma das meninas que estão aqui, que também estão nos meus grupos, por favor, coloque o link lá para que mais meninas possam ver. 40 dias caminhando em cura e libertação. André, eu cheguei agora e eu quero assistir, aos outros dias. Como que eu faço? Tá tudo salvo no meu canal do YouTube, tá? Depois do devocional, a minha mídia posta lá e você pode assistir de lá, pode enviar para alguém, pode marcar alguém, pode se inscrever e deve se inscrever no nosso canal também, para você receber todas as mensagens, tudo que eu publico lá, para você receber também. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Hoje a mensagem fala sobre desordem. Para você que gosta de anotar, já anota aí o tema de hoje, que é desordem. O que é a desordem? Causa de transtorno na sua vida, tanto no seu corpo, quanto na sua alma, quanto no seu espírito. Quais são as consequências da desordem aí na sua vida? Como surge, como eliminar, e como todos os outros dias nós fazemos uma oração de libertação, de cura, E juntas nós expulsamos todos os espíritos malignos que entraram na sua vida através da desordem. Então hoje eu vou falar sobre desordem. Coloca aí como tema, pega a sua espada, que é a palavra do Senhor, pega também uma caneta, porque você vai precisar anotar, porque Deus vai falar muito conosco no dia de hoje. Amém? Fecha seus olhos, nós vamos orar. Fecha seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntas e vamos pedir para que Ele coloque os seus anjos aqui. Na realidade, eles já estão aqui, porque eu já posso sentir a presença. Para nos proteger, para guerrear ao nosso favor, para cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Amém? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço proteção para as nossas mentes, para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família. Eu te agradeço pela oportunidade que é estar na tua presença, te servindo, te adorando, instruindo as minhas irmãs acerca daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigada pelo teu zelo, obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia. Pai, sem ela, nós não conseguimos vencer esse inimigo invisível. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que elas trazem dentro do coração, quais têm sido as dores, as aflições, as tristezas, as angústias, mas o que eu sei
é que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. É o Deus que faz o cego enxergar. É o Deus que faz o paralítico andar. É o Deus que cessa todo e qualquer fluxo de sangue que possa ter na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso corpo, na nossa alma e também no nosso espírito. Em nome de Jesus, eu me posiciono agora no mundo espiritual e declaro o senhorio de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes. Obrigada, Pai amado, obrigado, Pai querido, obrigada porque o Senhor sempre esteve conosco, nos orientando, caminhando ao nosso lado, nos colocando no colo quando nós achávamos que não conseguíamos mais. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de te servir, pela oportunidade de falar das coisas do reino de Deus. E declaro também a nossa aliança contigo. E me posiciono no mundo espiritual. E dou uma ordem agora que todo espírito que venha causar transtorno, todo espírito que venha trazer confusão mental, todo espírito de loucura, de sonolência profunda, de cegueira espiritual e de surdez espiritual, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar da sua ordem, que nós possamos aprender sobre esse tema que vai trazer lucidez para a nossa vida, e que todo espírito que traga confusão, dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, batam em retirada agora em nome de Jesus. E somente o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que dá direcionamento para as nossas vidas, é bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso eu oro, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, você digita aí. Amém. Amém? Coloquem lá nos grupos de vocês o link desta live, o link desse devocional, que eu tenho certeza que será extraordinário. O tema de hoje é desordem. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua palavra, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios 14, 40. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor, porque, amadas, ai Jesus, como o Senhor é bondoso. Nós não conseguiremos continuar caminhando nesse mundo se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. É por isso que esse devocional foi criado. É por isso que esse devocional o Senhor permitiu que ele fosse implantado nesse momento, porque nas primícias do dia você pudesse ser abençoada, você pudesse ser direcionada pelo próprio Espírito Santo a começar o seu dia, a começar a sua semana, a começar o seu mês, e por que não dizer começar o seu ano, porque nós estamos ainda no início de 2026. Então o tema de hoje, presta atenção, vai vir assim, ó, como uma luva, vai encaixar aí na sua vida, como tem sido os outros temas. Eu quero que você preste muita atenção, anote e deixe o Espírito Santo tratar com você acerca desse tema, desordem. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vou repetir. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu já quero começar com muito temor e tremor a palavra do Senhor, te dizendo que nosso Deus é um Deus de ordem. De ordem. O nosso Deus é um Deus de luz. O nosso Deus é o Deus de tudo no lugar. Meu Deus, Andréia, a minha vida tá uma bagunça. E o que eu vou trazer aqui para você a respeito de desordem não é somente desordem em questão de espaço físico. Às vezes a sua casa está desorganizada, às vezes os seus armários estão desorganizados, mas eu quero trazer na questão do âmbito total. Como está a ordem das suas emoções?
Como está a ordem? Meu Deus, isso é forte, hein? Do seu espiritual. Como está a ordem ou a desordem dos seus pensamentos? Às vezes, quando a gente... Deixa eu pegar minha lamparina aqui. Às vezes, quando a gente fala nesse tema, dá-se a impressão que é só uma desordem física. Mas hoje, o Senhor vai acender a luz aí de áreas da sua vida que estavam apagadas. Hoje Ele vai iluminar através do nosso amigo Espírito Santo as desordens da sua vida. Você está preparada? Coloca aí, eu tô, Andréia, preparada. A palavra do Senhor conta em uma passagem uma mulher que perdeu as suas dracmas. Quem lembra dessa passagem? E conta que ela foi procurar na casa toda. E ali ela procura dali. Teve que trazer luz para que a dracma tivesse sido encontrada. Eu quero que você anota, não para mim aqui, mas para você aí no seu caderninho. Qual área da sua vida está em desordem? Vou deixar aqui a lamparina acesa ali, ó. Qual área da sua vida está em desordem? André, mas eu nem sei o que significa desordem. Oiê, bem-vinda, irmã. Graça e paz. Desordem, como eu disse para você, não é somente ou apenas uma questão de bagunça externa. Aquilo que os nossos olhos veem. Ela revela uma questão, uma condição interna que também está desalinhada. Meu Deus. Uma alma sem governo, sem limites, sem estrutura. Deixa eu te falar uma coisa, a bagunça exterior, a bagunça que nós vemos ao nosso redor, é muitas vezes, isso eu falo com muita certeza como terapeuta, reflexo direto de uma bagunça interior. Por isso que eu quero que você anote aí qual área da sua vida está em desordem. É a física? É a econômica? É a espiritual? É a emocional? Lembra que eu disse no início? Não é só uma questão do que os meus olhos naturais conseguem ver, mas às vezes as minhas emoções, as suas emoções estão em desordem. Às vezes os nossos pensamentos, eles não estão alinhados com os pensamentos do Senhor, alinhados com o que a palavra nos pede. Isso caracteriza desordem. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anota, que desordem não é apenas uma questão de bagunça externa. Anota isso aí. Ela revela uma condição interna desalinhada. Uma condição interna que precisa estar alinhada e que precisa estar organizada dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Ontem eu falava sobre isso com a Valentine, né? Falando que Deus é um Deus de ordem, que a Valentine, pensa, adolescente, é totalmente desorganizada. E eu falo, minha filha, e agora ela vai voltar a morar comigo, né, gente? Eu tô num período de transição da minha vida, então eu mudei de casa. Só que assim, qualquer uma de vocês que chegarem aqui na minha casa, vocês não vão encontrar desordem. Não está tudo certinho. Tá faltando alguns móveis, algumas coisas. Vocês sabem, quem já mudou sabe disso. Aos poucos, né? Que a gente vai construindo, que a gente vai reconstruindo, no meu caso. Porque eu morava numa casa que tinha tudo planejado, os móveis eram tudo planejado. Então, assim, não tem como
né, você trazer de lá, né? Não tem como, não tem essa possibilidade. Então eu tô nesse tempo de transição. Só que esse tempo de transição que eu estou vivendo, ele não é determinante para que eu fique em desordem, para que eu viva em desordem. Ai, Andréia, mudança não é fácil, não é, mas às vezes é necessário. Só que você não pode deixar que a mudança externa, o ambiente que você trabalha, a sua casa, onde você se alimenta, onde você dorme, se encontre desorganizado. Porque se tiver, isso demonstra que algo dentro de você também está em desordem. Aí eu falava com a Valentina, filha, Deus é um Deus de ordem. Então você precisa levantar, pega essa dica, arrumar a sua cama. Tem gente que tem coragem de chegar pra mim e fala assim, eu faço essas perguntas como terapeuta para algumas das minhas pacientes. Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Umas falam, ai, André, eu já acordo agradecendo, eu já acordo orando. E tem gente que fala assim, ixi, eu nem arrumo minha cama, André, eu já vou lá pro banheiro, hoje eu vou tomar meu café, hoje eu vou tomar meu banho. Eu falo, oi? Eu tenho um livro. É que nessa mudança eu dei umas encaixotadas nos meus livros, porque eu preciso comprar algumas prateleiras para colocá-los, sabe? Que chama assim, ó, depois você vai pesquisar esse livro, Arrume a Sua Cama. Você precisa começar o seu dia em ordem. Vou mostrar um negócio para vocês. Agenda, você precisa ter agenda. Hoje é 9 de fevereiro, olha aqui, tá o verdinho aqui, ó, as coisas que eu preciso fazer. Tá aqui separadinho já, as coisas que eu preciso pagar. Tudo separadinho aqui. A agenda tá assim, ó, aqui na minha mesa, ó. As coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu preciso pagar, as coisas que eu preciso resolver. Tem um caderno que tá lá dentro, né? As coisas que eu preciso comprar, como eu tô de mudança, então tem que comprar, né, um negócio pra pia, tem que comprar um negócio pro banheiro. Tá tudo anotado. Porque Deus é um Deus de ordem, não é de desordem. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam isso. André, eu vou arrumar a cama hoje de manhã, de noite eu vou dormir. Ai, hein? Vai ficar o dia inteiro lá com aquela ninho de gato? Isso demonstra algo que está desorganizado dentro de você. Então eu falei pra Tina, olha aqui, titia mudou, mas você tá vendo alguma desordem aqui? Ela falou, não, tá tudo, né, não está às vezes nos lugares que eu gostaria que tivesse, mas está tudo nos lugares. Falei pra ela, pra ensiná-la, você tá vendo lixo aqui no meio da casa? Você tá vendo os trem desorganizados? Não tô. Pelo amor de Deus, coloque a sua casa em ordem. E às vezes hoje não é sua casa física, é sua casa emocional, é sua casa espiritual, é os seus pensamentos. Coloquem amor nas minhas palavras. Mas o Senhor tem falado ao meu coração, filha, eu não trabalho na desordem. Às vezes tem algo que você está pedindo ao Senhor há muito tempo. Só que a sua casa está bagunçada, a sua casa mente, a sua casa coração, a sua casa física, a sua casa finanças. Ele não opera em desordem. Deus, ele não opera em desordem. E hoje ele está falando para mim e para você, porque eu vou me incluir também. Coloque a sua casa em ordem. E eu não estou falando simplesmente de casa física. O que na sua vida, amada irmã, está em desordem? Às vezes na sua casa está cheio de objetos quebrados, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Joga esses objetos fora. Ai, mas eu tenho apego nisso aqui, Deus me livre. Joga isso fora, coisa quebrada. Coloca as coisas no lugar.
Tem gente que lava roupa, fica deixando aquela pia de roupa lá. Se organiza um dia para você passar essa roupa. Ou às vezes você coloca essa roupa dobradinha, bonitinha no lugar, organizadinho. Ou você vai pagar uma passadeira, que é o que eu vou ter que fazer depois que eu comprar meu guarda-roupa. Mas tá lá, ó, tudo arrumadinho, pilhadinho, dobradinho, não tá roupa pra lá, roupa pra cá. Tem gente que às vezes a casa tá cheia de lixo, lixo mesmo. O lixinho do banheiro tá transbordando. Pega essa colinha, tira, coloca, compra um latão. Eu comprei um latão lá naquele Paraíba, sabe? Paraíba Utilidades, se eu não me engano. Porque quem frequentou minha casa quando eu tinha célula, lembra? Tinha um latão grandão, vocês lembram? Então, coloca os lixos tudo ali, depois você vai, pega o saco de lixo, dá um nozinho e coloca lá na lixeira. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, a desordem, ela se manifesta, eu tô falando de algo físico aqui, mas ela se manifesta em diversas situações, anota aí. Os ambientes que eu estou falando aqui, bagunça física, ambiente sujo, desorganizado, trem entulhado. Quantas coisas estão entulhadas aí que você nem usa e você nem doa e você nem usa. Fica lá entulhado, trem velho, coisa que cacareco que você nem usa mais. Pelo amor de Deus, essa semana você vai colocar sua vida em ordem. E eu quero ver. Se você tá com alguma desordem dessas que eu tô falando, você vai tirar foto, vai colocar nos stories. Andréia, que vergonha. Não. É pra declarar pro mundo espiritual que você serve a um Deus de ordem, não de desordem. E me marca. Eu vou saber que Deus tratou com você, porque Ele trata comigo também. Porque antes de eu estar aqui pra ministrar pra você, corta em mim, tá? Vem em mim a palavra. Deus hoje me perguntou cedinho. Andréia, filhinha, qual área da sua vida que ainda tá em desordem? Eu tive que responder pro Senhor. A minha não é física. Mas tem alguma área da minha vida que eu preciso alinhar ainda. Falta de rotina, gestão do seu tempo. Isso faz você ser uma mulher bagunceira, desorganizada. Aí fica tudo doida. Você precisa gerir com sabedoria o seu tempo. Hoje, a moeda mais cara que nós temos chama-se tempo. Quando alguém parar para te ouvir, é uma prova de amor, porque tá todo mundo na correria. Você precisa aprender a gerir o seu tempo. Por isso que existe agenda para você organizar a sua vida. Vida financeira desorganizada, não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto, não sei. Eu vivo em conta, André, eu ganho muito bem, só que eu vivo com o meu caixa assim, ó, no limite. Isso te gera como que eu vou explicar? Eu quero trazer a palavra certa. Um desconforto, um infortúnio, uma tristeza, uma angústia que vai te adoecer. Coloca seu financeiro em ordem. Essa semana, quero ver você escrevendo, tirando foto, postando nos stories e me marcando. Parar pra ouvir alguém é prova de amor. Depois vou te contar o que Deus fez eu fazer ontem. Emoções descontroladas, você tá sempre no limite, você tá sempre querendo tomar decisões debaixo das suas emoções. Por quê? Porque a desordem traz isso. A desordem faz isso. Se você não está organizada por dentro, se os seus pensamentos não estão certinhos, eu não tô falando que isso é fácil. Gente, é muito difícil. Pra mim também é. Pra mim também é. Eu estou passando por um período de transição, como eu disse. Eu passei por um divórcio.
tem testemunho atrás desse divórcio. O Senhor não me autorizou a contar. Mas pensa, eu estou tendo que recomeçar a minha vida. Eu tenho que recalcular os meus gastos. Eu estou tendo que recalcular a minha rota. Mas esse período não vai trazer para mim desordem. Eu vou caminhar junto com o meu Deus em ordem. Pensamentos caóticos, procrastinação, amanhã eu faço e nunca faz. Às vezes faz anos que você está adiando essa organização que você precisa fazer nas suas finanças, na sua vida, nos seus pensamentos, às vezes nas suas amizades, nas mesas que você senta. Isso é desordem. Olha o que diz 1 Timóteo 3,5. Anota aí para depois você ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso não é só para os líderes, não. Isso não é só para os pastores. Nossa palavra não é só para os líderes e para os pastores. Somos para nós, sabe por quê? Porque todas nós somos chamadas, convocadas e convidadas a cuidar da igreja de Deus. Quantas mulheres chegam até mim, me pedindo uma palavra, me pedindo conselho. Andréia, eu tô no limite. Andréia, a semana passada eu contei pra vocês, todo lugar que eu chegava tinha uma mulher que vinha, chorava, contava a sua história. Eu falava, meu Deus, e eu tô passando por esse processo de transição tão doloroso, tão difícil. O que eu vou falar pra essa irmã? E Deus trazer palavra. Gente, em maio agora vai fazer 3 anos que eu devolvi minha mãe pra Deus. É um luto recente. E eu já estou vivendo outro luto. Você sabe por quê? Porque divórcio é um luto. Eu quero trazer esse tema para você. Divórcio é um luto, porque é a morte dos teus sonhos, é a morte daquilo que você quis construir com alguém. E se você não tiver muito cuidado, entra a desordem. Entra o pensamento do caos. Entra o pensamento bagunçado. Tá fazendo sentido aí pra vocês? E aí, onde há desordem, anota, há brechas abertas para o inimigo agir. O pai da bagunça chama-se Satanás. Ele é pai da bagunça e pai da confusão. Pai da bagunça, da confusão, chama Satanás. E o pai da ordem é Deus. Você sabe por que Deus é um Deus de ordem? Eu vou te falar, eu tô te falando e eu vou te provar. A criação do mundo, se você ler, anota aí para depois você ler, Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus seguiu uma ordem para criar o mundo. A criação do mundo foi feita em ordem. O tabernáculo foi construído com medidas específicas e materiais exatos. Deus foi dando o direcionamento. O material é tal, a madeira é tal, a medida é tal. Eu não lembro se está em Êxodo. Eu acho que está em Êxodo essa passagem. Jesus, presta atenção, ele só multiplicou os pães depois que o povo se assentou em fileiras. Você já prestou atenção nisso? Tenho certeza que você já leu essa passagem, mas você não prestou atenção. Isso mostra o quê? Ordem. Ordem. Deus não opera na desordem. A Bíblia inteira é uma expressão de ordem. E o reino de Deus é o quê? Justiça, é paz, é alegria. Não é caos, não é correria, não é confusão. Onde tem confusão, onde tem correria, tem demônio instalado ali. Meu Deus. Deus está te trazendo hoje luz nesse início de semana. Às vezes sua lamparina tá assim, tudo bagunçado. Deus tá, iluminando você. Iluminando você. Qual área da sua vida está em desordem? E a ordem é, esta semana,
Essa semana é semana de carnaval, não é? Sábado já é de carnaval, depois tem a outra, tem aqueles feriados. Você vai ter tempo. Separa, você organiza, fala o que eu vou fazer no sábado de carnaval. Eu já me programei todinha. Tem algumas coisas pra fazer, né? Você sabe como que é a mudança. Ontem minha irmã e meu cunhado teve aqui. Eu falei, preciso que vocês venham aqui me ajudar a fazer isso. Às vezes você vai ter que levantar sua mãozinha, você que acha que dá conta de tudo, e pedir ajuda pra você colocar a sua vida financeira em ordem. Porque tem gente que é especialista nisso, em ajudar as outras pessoas. A sua vida emocional, às vezes você vai ter que começar a fazer uma terapia para colocar o juiz aí no lugar. Depois do carnaval, eu abro a minha agenda. Faça comigo, tá? Organizar as ideias, organizar os pensamentos, se organizar por dentro. Outra passagem de você ler, 1 Coríntios 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, Deus é um Deus de paz, de organização. Desordem é uma porta espiritual aberta. Você tem que sair daqui hoje sabendo que desordem é uma porta espiritual aberta. Então, ambiente sujo, entulhado, você vai deixando, depois eu arrumo. Todo mundo tem aquele negócio assim do quartinho da bagunça. Pois essa semana, nesse feriado que tá vindo por aí, você vai organizar o seu quartinho da bagunça. Às vezes o seu quartinho da bagunça não é um quartinho da bagunça físico. Mais uma vez, tem gente aqui que precisa organizar o seu emocional, tá? O Espírito Santo tá falando ao meu coração. Às vezes o seu quartinho da bagunça é o seu emocional, é os seus pensamentos, é as palavras que saem da sua boca. São as suas emoções desalinhadas. Meu Deus. Espíritos atuam, espíritos malignos na sua bagunça, na bagunça que você não quer arrumar. Eita glória, que essa é forte, hein? Espíritos malignos, eles atuam na bagunça que você se recusa a arrumar. Tá bagunçado? Eles falam, é aqui mesmo que nós vamos ficar. E sabe o que isso gera? Confusão, miséria, estagnação, procrastinação, medo, ansiedade. Agora segura essa. Lugares desorganizados se tornam altares de demônio. Vou repetir para você não esquecer. Lugares desorganizados se tornam altares de demônios. Você sabe por quê? Porque eles se alimentam também do caos, da negligência, da bagunça. Pois é a natureza deles. A natureza deles é desordem, é escuridão, é trevas. E quando você coloca tudo em ordem, você está comunicando com o mundo espiritual. Ontem tinha um quartinho aqui, que ele estava meio assim, não que ele estava em desordem, mas eu precisava, dava para eu dar mais uma organizada diante daquilo que eu tinha. Aí eu tava lendo, de repente o Espírito Santo me incomodou, vai lá e organiza aquele quartinho, que dá pra você colocar aqueles 2 móveis ali, dá pra você organizar a televisão assim, ele foi me dando direcionamento, sabe? E aí, os meus calçados ainda estão em sacolas. Ele falou assim, compra uma sapateira. Compra uma sapateira. Aí eu fui lá na Shopee, fazendo publicidade aqui. Eu comprei uma sapateira. O primeiro móvel que eu comprei aqui pra minha casa foi uma sapateira, porque o sapato tá lá tudo dentro da sacola. Então tem que organizar. Tá fazendo sentido? André, e como surge a desordem? Gente, passa tão rápido o nosso tempo aqui juntas, né? A desordem, ela nasce da má gestão do seu tempo. E ela é um reflexo direto, presta atenção, da desordem mental e emocional. Uma pessoa que ela tem em ordem os seus pensamentos, as suas emoções, o externo dela está em ordem, está limpo, está organizado, mesmo diante de uma mudança.
mesmo passando por um processo de luto, como eu estou passando. É forte, né? Você sabe por quê? Porque ela carrega consigo o Deus da ordem. Onde há luz, onde há ordem, ali tem Deus. Mas onde há desordem, ali é o reino das trevas que se manifesta. Presta atenção nisso que vai virar uma chave em você. Uma mente bagunçada gera comportamentos bagunçados. Uma mente em desordem gera uma casa, gera uma finança, gera uma emoção bagunçada. Ai, o meu temperamento é sanguíneo, por isso que eu sou bagunçada. O meu também é, e eu não sou. Tem muita gente botando na conta de temperamento algo... Nossa, presta atenção, que essa é forte. Tem muita gente colocando na conta de temperamento algo que ela não quer mudar. Ah, é porque eu sou sanguínea, né? Porque sanguíneo dentro dos 4 temperamentos, e eu vou trazer com muita precisão essas aulas de temperamentos lá dentro da minha mentoria online. Vocês fiquem atentos que já eu abro as vagas para a segunda turma. Eu vou trazer bem assim, à luz da palavra, os temperamentos, para isso ficar muito bem claro. Isso não pode ser uma muleta para você. Isso tem que ser algo para você olhar, né, identificar os pontos fracos daquele temperamento, os pontos fortes daquele temperamento, e sabe fazer o quê? E mudar o que precisa ser mudado. E como que surge, né? A gente tá falando como que surge. Pode vir porque na sua casa, onde você foi criada, você viu a sua mãe também sendo desorganizada, não tô julgando. Eu estou trazendo luz para você. Às vezes lá na infância, ninguém te ensinou a importância da organização. Por isso que eu falo que nós temos que ensinar as nossas crianças. Não estou ensinando a Valentine. Valentine é o oposto do meu filho, Paulo Guilherme. O meu filho, Paulo Guilherme, gente, ele é super organizado. Tudo dele é tudo no lugar. As camisetas é tudo certinho por cor. Ele é super assim. O tênis dele é limpinho. Detesta sujeira. Até o creme de passar no rosto tem um lugarzinho certinho que ele põe. Então isso pode ter vindo lá, ninguém te ensinou, mas você vai ensinar para os seus filhos. E eu tô te ensinando hoje. Nunca é tarde pra gente aprender. Nunca é tarde. Pode vir também através de traumas emocionais, luto, rejeição, abandono, em que a pessoa se coloca nesse caos como uma forma de fuga daquilo que ela está sentindo. Mas lembra? Eu acabei de dizer, eu também estou vivendo um período de transição, um período de luto, mas isso não pode determinar a nossa desordem. Ou melhor, nossa desordem não pode determinar como desordem, porque desordem não é nossa, está repreendido. Outro ponto que vai te chocar aí, a pessoa pode se auto-boicotar. É como se fosse assim, inconsciente, tá? Inconscientemente ela não merecesse um lugar limpo, um lugar organizado, um lugar harmonioso, um lugar belo. Já aconteceu isso com você? É como se isso é inconsciente, você não merecesse. E falta mesmo de gestão do que eu tô falando aqui, de ambiente, de tempo. Então, se você hoje acumula objetos que você nem usa essa semana, você vai aproveitar esse feriado e você vai organizar isso aqui. Eu faço isso sempre. Essa roupa não me serve mais. Esse objeto aqui dá pra eu doar. Ou você vai jogar fora coisas quebradas aí na sua casa. Eu fiz isso na minha mudança. Porque eu mudei e ajudei também o meu ex-marido a mudar. Aí eu falei pra ele, não, isso aqui você não vai levar, porque isso aqui tá quebrado. Não é bom a gente ter coisa quebrada, não traz coisas boas pra gente. Entendeu? Outro ponto, influências de espíritos malignos. Que
que atua em miséria, em sujeira e acúmulo. Existe um espírito que atua aí, por trás desses acúmulos, dessa sujeira do seu quartinho da bagunça, sabe? Que você vai entulhando tudo lá. O Espírito Santo nos capacita. Ele nos capacita a sermos transformados. Ele nos capacita. Ora para ele, fala: Espírito Santo, o que é que eu preciso tirar daqui da minha casa? De bagunça, de coisa que eu não uso mais, que tá me trazendo só carga ruim. Que eu entro lá no quartinho da bagunça, ai, que coisa ruim que me dá, lógico, tá tudo desorganizado. Olha as consequências disso no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. No seu corpo, gera cansaço extremo. Extremo. Sensação de estagnação, de não sair do lugar. Na alma, procrastinação, sentimento de incapacidade. Isso tudo por causa de uma desordem. No espírito, ambientes espiritualmente contaminados, pois nós acabamos de ler na palavra do Senhor que Deus é um Deus de ordem. Não sou eu, André, que estou falando, não, é a palavra. Se você fala que você é cristã e que você acredita na palavra do Senhor, então você deveria ou deve acreditar que Deus é um Deus de ordem. O que isso gera espiritualmente também, André? Opressão espiritual, insônia, desânimo. Porque onde tem bagunça, tem o reino das trevas reinando. Como que eu faço para me livrar disso? Primeiro ponto, acho que alguém escreveu aí: meu Deus, eu estou em desordem. Aí eu não vi quem. Você precisa entender que a sua bagunça é algo errado. Você precisa não normalizar isso. Reconheça. Igual alguém reconheceu aí: meu Deus, eu sou uma mulher desorganizada. Ou eu estou desorganizada. Você não é. Você pode estar. Que é a partir do momento que você toma a decisão de arrumar, de organizar, de colocar em ordem, você já muda isso na sua mente, você já muda isso, né, na sua vida, e você já dá um start no mundo espiritual. Assuma para você esse compromisso de transformação. Gente, o que eu tô falando aqui é algo que a palavra nos traz, mas tá tudo bem se você quiser continuar vivendo do jeito que você tá. Eu tô trazendo para você luz, clareza. André, eu não quero, não vou mexer em nada. Tá, top, tá tudo bem. Mas eu tô te trazendo alguns pontos que vai melhorar a sua vida, a sua estima. Vai te trazer clareza. Às vezes você vai achar até coisas que estavam perdidas no meio, não é? Dessas coisas aí que estão em desordem. Organize o seu quartinho da bagunça. Depois vá pro seu guarda-roupa, olha lá, pras gavetas, pra cozinha. Mais uma vez, joga fora o que não serve. Doe o que tá bom. Vai doar trem que você não usaria, não. Você vai doar coisa que você usaria. Ore dentro da sua casa. Se você tem óleo, né? Óleo ungido aí, unja a sua casa. Eu sempre faço isso. Não é o óleo, o poder não tá no óleo, tá no nome de Jesus. Mas isso também é bíblico. Se organize, crie uma agenda, organize seu tempo, organize as contas que você tem que pagar, organize o que você tem que fazer no dia. As minhas estão tudo aqui, não são poucas hoje, viu? Glória a Deus. Peça ajuda. Às vezes, né, eu falava para uma mulher essa semana: irmã, seu negócio cresceu, você vai precisar às vezes de ajuda, para você não pirar. Porque é tanta coisa, né, que a gente faz, mulher faz tanta coisa. Tem que gerir o tempo com o esposo para as casadas, tem que gerir o tempo com as crianças, tem que gerir o tempo com tarefa de menino de lado que vem da escola, gerir, às vezes, se serve na igreja. Gerir a sua profissão é muita coisa. Então você precisa pedir ajuda. E o último e não menos importante, dominar os seus pensamentos. Gente, isso é muito importante.
Uma mente bagunçada gera uma vida bagunçada. Aprenda a gerir as suas palavras, ou também as suas palavras, os seus pensamentos. Aprenda. E como eu tenho aprendido isso aqui, ó? Lendo, estudando, meditando. André, eu não sei por onde começar. Lá no meu grupo, Mulheres Obedientes, que é o grupo do devocional, eu coloquei um cronograma bíblico. Quem tá seguindo aquele cronograma que eu coloquei? Para você ler a Bíblia inteira durante esse ano de 2026. Fiz com muito carinho para você. André, eu não tô no grupo. Me chama no direct que eu te mando o link. Será uma alegria receber vocês. Agora eu te pergunto, fez sentido? Fez sentido, gente? Quando esse devocional for pro canal do YouTube, você vai mandar para alguma mulher. Eu vou avisar nos stories, você vai mandar o link para ela. Tem muita gente precisando ouvir isso. Existem milagres, existem promessas do Senhor que você não acessou porque a sua vida ainda não está em ordem. Se fez sentido para você, eu quero te convidar a orar comigo. A Núbia é a melhor. Já estou indo organizar a minha vida. Não saiam não, nós vamos orar. E nós vamos expulsar, com a autoridade do nome de Jesus, todos os espíritos malignos que entraram na nossa vida através da desordem. E depois nós vamos fazer um print, todas nós, e você vai colocar nos seus stories, e você vai colocar o que o Senhor falou ao seu coração no devocional de hoje. Vamos orar então? Bem-vinda, Delícias da Pati. Quando vem esses nomes, delícia é coisa boa. É coisa boa. Vamos orar? Ore comigo então, com muita fé, com muita certeza de que o Espírito Santo vai te mostrar essa semana, o dia de hoje, o que você precisa colocar em ordem aí na sua vida, na sua casa, mente, casa, coração, e na sua casa mesmo. Fale comigo assim: Senhor, hoje reconheço que minha vida está desorganizada em muitas áreas. Me arrependo por ter permitido a desordem, a sujeira, o acúmulo e a má gestão. Me arrependo por abrir brechas ao inimigo, por falta de zelo, excelência e responsabilidade. Eu renuncio hoje ao espírito de desordem, de miséria, de desânimo, de procrastinação. E te peço que o teu espírito de ordem, clareza e sabedoria governe a minha casa, a minha mente, o meu tempo e o meu coração. Eu te entrego tudo, Senhor. Restaura a ordem divina em mim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora com muita fé e com a autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus, diga comigo: espírito de sujeira, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de bagunça, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de desordem, em nome de Jesus, batam em retirada agora. Espírito de destruição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de miséria, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de confusão mental, em nome de Jesus, saia agora. Espírito de preguiça, em nome de Jesus, saiam. Espírito de procrastinação, pelo nome poderoso de Jesus, saiam. Espírito de estagnação, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de paralisação, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de falta de propósito, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de Maria Mulambo, saia agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão mental, todo espírito de loucura, agora, em nome de Jesus, saiam, saiam, saiam. Amém, amém, amém.
quero deixar uma palavra que está lá em Tiago 4,7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Alguém sentiu algum mal-estar durante a oração? Tosse, bocejos, ânsia de vômito, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas? Alguém sentiu? Você precisa falar pra mim, tá? Pra gente orar. Vômito, ânsia de vômito ou vômito mesmo. Nós vamos tirar um print. Vamos tirar um print. Eu vou tirar... Peraí, gente. Deixa eu só tirar os comentários rapidinho. E nós vamos tirar um print, tá? Você vai tirar um print bem lindo aí. E você vai falar o que o Espírito Santo falou com você no devocional de hoje. Vamos lá? 1, 2, 3 e valendo? Foi? Ai, glória a Deus. Estão todas bem? Amanhã eu volto às 6h57 com o tema escassez. Você vai entender. Você vai entender de onde surge, o que isso causa no seu corpo, na sua alma, no teu espírito. Amém? Coloquem aí nos seus stories e coloquem o que o Espírito Santo falou com você na live de hoje, que foi muito forte, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa, da sua família, da sua mente, e que essa semana seja de fato uma semana de muitas bênçãos, em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém? Beijo! Até amanhã, se Deus quiser. Coloca aí e me marca, tá? E eu quero ver você organizando sua vida, você me marca também. Tchau, tchau!